Gente, segunda parte da nossa revisão. Nós vimos a parte da teoria geral dos contratos naquele primeiro vídeo, onde nós tratamos dos princípios contratuais, né, e as suas consequências, as suas aplicabilidades nos casos concretos. E aí nós entramos agora na parte da formação de contratos. Na formação de contratos, nós já vimos que temos 4 fases para a formação de um contrato, para que um contrato seja construído, desenvolvido. Nós temos a fase de negociações preliminares ou de pontuação, a fase de proposta, policitação ou de oblação, a fase de um contrato preliminar e a fase do contrato definitivo. Essas fases não são obrigatórias para a construção de um contrato. No entanto, é muito comum que essas fases estejam presentes na construção de um contrato, sobretudo naqueles contratos que não são de adesão, né? Quando nós temos um contrato de adesão, então dificilmente nós temos essas negociações preliminares. Nós temos já a fase da proposta, que provavelmente é um contrato já com todas as cláusulas previstas, onde a sua liberdade é apenas de assinar ou não assinar aquele contrato. Tá? Isso nos contratos de adesão. Agora, nos contratos em geral, nós temos aí, em grande parte, essas 4 fases. A fase de negociação preliminar. Nessa fase não há vinculação, ou seja, as partes não são obrigadas a seguirem aquilo que elas estão negociando. Está na fase da subjetividade, das intenções para que aquele contrato possa ser feito. No entanto, como nós já vimos em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, é possível sim a responsabilidade daquele que injustamente frustrou a feitura de um contrato, né? Então nós temos aí nessa fase de negociações preliminares a possibilidade da responsabilidade pré-contratual. Tá? E essa responsabilidade pré-contratual não obriga a outra parte a fazer o contrato definitivo, mas a indenizar nas perdas e danos aquilo que aquela pessoa, que aquele contratante perdeu em razão da frustração de não ter assinado aquele contrato. Então, por exemplo, numa venda de carro, falei a vocês, né, pretendo fazer a venda de um carro para Glauco. Trago o carro, Glauco diz que concorda, que acha que aquele valor é o ideal. Eu trago o carro de Recife para Afogados da Engazeira. Quando chega aqui, Glauco simplesmente diz, olha, eu não quero mais fazer a compra desse carro, sem justificativa. Ora, eu gastei gasolina, eu gastei hospedagem, eventualmente, eu tive a depreciação do carro e injustamente Glauco se negou a fazer o contrato. Observe, eu posso entrar com ação judicial contra Glauco, não para ele ser obrigado a fazer o contrato de compra e venda, mas para indenizar aquilo que eu gastei, os chamados danos materiais. E também poderia, por exemplo, se fosse taxista ou utilizasse esse carro para trabalhar em aplicativos de Uber, 99 Táxi, Easy Táxi, eu poderia também calcular os lucros cessantes. O que são lucros cessantes? São aquelas verbas que a pessoa deixou de receber naquele período em que estava ali fazendo a negociação ou que teve que fazer a viagem para Afogados da Engazeira. Então, a responsabilidade pré-contratual é possível ser alegada para indenizar aquele contratante que teve frustrada a sua perspectiva de assinatura do contrato nas perdas e danos. Lembrando que perdas e danos envolvem danos morais, danos materiais e lucros cessantes. Então, as fases de negociações preliminares comporta a responsabilidade pré-contratual, o caso dos tomates também que trouxe para vocês, tá? A segunda fase é a fase de proposta. A fase de proposta já há previsão no Código Civil, o Código Civil já prevê a fase de proposta, lá no artigo 427, que estabelece a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então, em regra geral, a proposta vincula o proponente, aquele que apresentou a proposta. Para nós, e eu chamei a atenção nos vídeos anteriores, o que é importante observar? Quando a proposta deixar de ser obrigatória.
Então nós precisamos analisar o artigo 428, né, em todos os seus incisos, que estabelece as hipóteses em que aquela proposta deixa de ser obrigatória. Então a fase de proposta, em linhas gerais, em regra geral, é uma fase que vincula o proponente. Mas o Código, no artigo 428 e nos incisos 1, 2, 3 e 4, estabelece as hipóteses de exceção àquela vinculação. Atenção, a oferta feita ao público também é obrigatória. Então, quando nós estamos falando, quando o Código fala em proposta, nessa fase de proposta, não é apenas em relação aos particulares, aquele que foi endereçado diretamente àquela proposta. A oferta ao público é também considerada pelo Código Civil uma proposta e por isso também se vincula o proponente, tá? Então nós temos aí a fase de proposta. A outra fase, que é muito interessante e é muito importante para a disciplina de direito dos contratos, né, do direito contratual, é a fase do contrato preliminar. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, ele precisa seguir as mesmas diretrizes, requisitos do contrato definitivo. Então, o contrato definitivo, por exemplo, de compra e venda de bem imóvel, precisa ser feito através da escritura pública, o bem aí acima de 30 salários mínimos. No entanto, o contrato preliminar de compra e venda, o que a gente chama comumente de promessa de compra e venda, não precisa ser feito através de escritura pública. Pode ser sim feito através de um contrato particular, ou seja, não precisa ir ao cartório para você fazer aquela escritura pública. O contrato preliminar, como nós vimos, ele é largamente utilizado nas relações de compra e venda de bens imóveis, tá? Então você que tem um contrato de financiamento do seu apartamento, da sua casa, você vai observar que naquele contrato, aquele instrumento contratual tem lá promessa de compra e venda. Aquilo é um contrato preliminar, não é o contrato definitivo. O contrato definitivo de compra e venda é feito através da escritura pública no cartório de imóveis. Então, é muito utilizado o contrato preliminar para as relações de compra e venda de bens imóveis. Mas qual é o detalhe que eu preciso chamar a atenção de vocês? O artigo 462 estabelece lá que o contrato preliminar, que é uma fase da construção contratual, ele pode seguir ele precisa preencher os mesmos requisitos, mas não precisa seguir a mesma forma do contrato definitivo. No entanto, o 463 estabelece algo que deve nos chamar a atenção, sobretudo em relação à promessa de compra e venda, que é um tipo de contrato preliminar. Nós podemos ter contrato preliminar para outras relações, não necessariamente para compra e venda, mas a compra e venda de bens imóveis é onde a gente tem a maior utilização do contrato preliminar, né? Mas é possível o contrato preliminar, por exemplo, nas transações entre atletas de futebol, né? É muito comum que um atleta, por exemplo, ainda com vínculo com um clube, assine um contrato preliminar para, na temporada seguinte, fazer o contrato definitivo com aquele outro clube. Então, é muito comum utilizar o contrato preliminar nessas duas situações. Mas vamos nos ater ao que mais aparece no nosso cotidiano, que é a compra e venda de bens imóveis. O artigo 463 do Código Civil, né, que disciplina, a partir do 462, disciplina o contrato preliminar, mas o 463, no seu parágrafo único, estabelece que o contrato preliminar deve ser levado ao registro competente, ou seja, esse contrato preliminar deveria ser registrado no cartório, por exemplo, se for um contrato de compra, uma promessa de compra e venda de bens imóveis. No entanto, a jurisprudência, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, já entendeu de forma pacífica, existe inclusive súmula, deixa eu lembrar aqui a súmula para vocês, a súmula 239 do STJ e o enunciado 30 do Conselho de Justiça Federal, já estabeleceu que para a promessa de compra e venda de bens imóveis, para a promessa de compra e venda de bens imóveis, não se faz
obrigatoriamente não se faz necessária a obrigatoriedade do registro no cartório de imóveis. Isso significa dizer que, se nós tivermos uma promessa de compra e venda, se nós tivermos uma promessa de compra e venda de bem imóvel, que é um contrato preliminar, promessa de compra e venda de bem imóvel é igual a contrato preliminar. Se nós tivermos uma promessa de compra e venda de bem imóvel, que é o contrato preliminar, e haja o registro e ocorra o registro daquele contrato preliminar, estaríamos diante de um direito real de aquisição, que está lá previsto nos artigos 1225, né, inciso 7 do Código Civil, artigos 1417 e 1418. Então, nós deixaríamos de ter uma obrigação de fazer, porque o que é o contrato preliminar? O contrato preliminar, quando você faz um contrato preliminar, o produto desse contrato preliminar, a obrigação decorrente daquele contrato preliminar é uma obrigação de fazer. Ou seja, aquelas partes que fizeram aquele contrato preliminar têm como obrigação fazerem o contrato definitivo. No entanto, quando nós estivermos falando de promessa de compra e venda de bem imóvel, contrato preliminar, promessa de compra e venda de bem imóvel, o nome já diz, é promessa de compra e venda de bem imóvel, nós estamos diante do contrato preliminar. Se esse contrato preliminar de compra e venda de bem imóvel for registrado, nós estaremos diante não mais de um contrato preliminar, mas de um direito real de aquisição. E qual é a diferença? É que se nós estivermos diante de um direito real de aquisição, não há mais a possibilidade de desistência daquele contrato. Aquela pessoa que vendeu, que alienou aquele bem imóvel, deverá entregar, ou seja, é uma obrigação de dar coisa certa, porque é um direito real de aquisição. Passou a ser um direito real, não apenas um direito pessoal, passou a ser um direito próprio do bem. O bem precisa ser entregue ao comprador. Então, caso haja o registro da promessa de compra e venda de bem imóvel, nós não estaremos mais diante de um contrato preliminar, e sim estaremos diante de um direito real de aquisição daquele comprador. Sendo assim, não há possibilidade de desistência e, em caso de descumprimento, haverá a condenação em perdas e danos e a obrigatoriedade de dar aquele bem. Se essa promessa de compra e venda de compra e venda de bem imóvel não for registrada no cartório, não for registrada no registro competente, como determina o parágrafo único, mas nós já vimos que essa determinação do parágrafo único é apenas, não é obrigatória, apesar do parágrafo único estabelecer, deverá fazer o registro competente. A jurisprudência já entendeu que esse deverá fazer o registro competente é apenas para que possa esse contrato ter efeitos erga omnes, ou seja, perante as outras partes, para que você não possa, por exemplo, realizar mais de uma promessa de compra e venda de um bem imóvel com outras pessoas, ou que você não possa, um jogador de futebol não possa assinar mais de um pré-contrato ou de um contrato preliminar com outros clubes. Então essa obrigatoriedade lá do artigo 463 do parágrafo único é apenas para que essa promessa vala, né, tenha validade perante terceiros, perante toda a sociedade. Mas, se ela não for registrada, se a promessa de compra e venda não for registrada, nós estaremos diante de um contrato preliminar, possibilitando sim a desistência daquele contrato e a obrigatoriedade da outra parte de realizar o contrato. Se ela não realizar o contrato definitivo, a parte poderá pedir a resolução contratual e será indenizada nas perdas e danos. Então, atenção a isso. Na promessa de compra e venda, se ela for registrada, nós teremos um direito real de aquisição e a obrigatoriedade de uma obrigação de dar por parte do vendedor, sem possibilidade de desistência. Se nós estivermos diante de uma promessa de compra e venda sem registro no cartório de imóveis, nós estaremos diante de um contrato preliminar e a obrigação será uma obrigação de fazer, de realizar o contrato definitivo. E caso não faça,
Caso não faça, a outra parte pode exigir essa obrigação de fazer judicialmente ou pode pedir a resolução do contrato mais a indenização nas perdas e danos. Quando essa promessa de compra e venda está registrada e há o direito real de aquisição, sem cláusula de arrependimento, não poderá haver desistência. A única ação que poderá ser intentada pelo comprador é uma ação obrigando a outra parte a entregar o bem. Ela não poderá resolver o contrato, tá? Então atenção nessa questão do contrato preliminar, sobretudo quando estivermos diante da promessa de compra e venda de bens imóveis, tá? E, por fim, nós temos a fase do contrato definitivo, que são as estipulações contratuais que nós vamos ver mais à frente cada um dos contratos. Contrato de compra e venda, contrato de doação, contrato de transporte, contrato de prestação de serviço, contrato de empreitada. Cada um desses contratos se sujeitam ao Código Civil, aos artigos do Código Civil e também a legislações específicas, como é o caso do contrato de locação, que tem a lei própria, a lei de inquilinato para bens urbanos, tá? Mas tudo isso nós vamos ver mais à frente. E os últimos dois pontos que são assuntos da nossa unidade são os vícios redibitórios e a evicção. O que são os vícios redibitórios? São vícios ocultos existentes na coisa alienada, objeto de um contrato comutativo ou de doação onerosa. Nós já tínhamos visto lá que o contrato comutativo é aquele onde existem as prestações estabelecidas entre as partes, há o sinalagma entre as partes, mas também é possível na doação onerosa. A doação simples é aquela doação que é um contrato unilateral, há apenas uma das partes fazendo a manifestação de vontade, tendo dispêndio do seu patrimônio. No entanto, a doação onerosa é aquela doação que existe um encargo. Nós já estudamos o que é condição, termo e encargo. Existe um encargo. Então, por exemplo, eu dou uma casa para você com a obrigação que você construa nela um centro de atendimento à população idosa. Observe que aí há um encargo. Apesar da liberalidade minha de doar para você, você vai aceitar esse bem, né, de bom grado, sem nenhuma contraprestação, mas tem um encargo naquele bem. Você precisa construir um centro de atendimento à população idosa. Então, essa é uma doação onerosa, porque existe um encargo naquela doação. Então, os vícios ocultos, né, os vícios redibitórios, são vícios ocultos existentes naquela coisa que foi alienada, né, que teve a transferência para o domínio, a propriedade, a posse da outra pessoa, que foi descoberta naquele momento da alienação ou descoberta depois, na fruição daquele bem, e que altera, né, a qualidade daquele bem ou lhe diminui o valor. Então, por exemplo, um carro que é alienado, eu vendi o meu carro para Glauco. No entanto, depois de 10 dias de uso, Glauco observa que há um problema na embreagem. Esse problema descaracteriza aquele bem? Descaracteriza aquele carro? Sim. Então nós estamos aí diante de um vício redibitório. Apesar do nome ser oculto, ele precisa ser identificado ou na alienação, no momento em que ele está sendo alienado, ou depois na fruição por parte daquele que comprou, que adquiriu aquele bem. E aí nós temos alguns prazos específicos para os vícios redibitórios, né? Nós temos lá, nós temos aí a partir do artigo 400 e... deixa eu dar uma olhada aqui... o artigo 445. Então, quando estivermos diante de um vício de fácil constatação, que podem ser percebidos de imediato, naquele momento em que você está recebendo a coisa, após o bem ser adquirido, será contado da tradição, ou seja, do momento da entrega efetiva do bem. E aí nós temos o prazo de 30 dias para os bens móveis e de 1 ano para os bens imóveis. Se a parte já está na posse de algum desses bens, os prazos serão contados pela metade. Então, suponhamos que eu tenha emprestado o meu carro para Glauco e disse ao Glauco,
toma aí o carro emprestado por 15 dias, se você gostar do carro, você compra um carro. Depois de 15 dias, Glauco disse, olha Pedro, eu quero comprar o carro. Nós fazemos ali fazemos o contrato de compra e venda do carro e ele, depois de um certo tempo, percebe que aquele carro está com um problema na embreagem. Observe, o prazo não será mais de 30 dias, será prazo de 15 dias, porque ele já estava na posse daquele bem móvel. Então, quando a parte já está na posse dos bens, os prazos são contados pela metade a partir do momento da alienação. Então, da data da alienação, da data do contrato de compra e venda, contará os 15 dias. Isso se não houver garantia. É importante também lembrar esse fato. Se houver garantia, como acontece na maioria das relações dentro do consumidor, mas aqui nós estamos tratando das relações civis entre particulares, não estamos tratando de uma relação de consumo, seria uma relação de consumo se eu vendesse carro. Então, se eu tivesse uma loja de venda de carro e vendesse a Glauco, aí nós estaríamos diante de uma relação de consumo e os prazos seriam os prazos do Código de Defesa do Consumidor. Aqui nós estamos tratando da relação entre particulares, que não existe um prestador de serviço nem um consumidor, somos particulares, tá? Então, esses prazos serão diminuídos, os prazos de 30 dias para os bens móveis e de 1 ano para os bens imóveis serão diminuídos à metade se a pessoa já estava na posse daquele bem, tá? Então, no caso, e a segunda hipótese de prazo é no caso desses vícios ocultos que por sua natureza só possam ser conhecidos mais tarde, contados a partir da ciência de tal vício, nós teremos o prazo de 180 dias para os bens móveis e 1 ano para os bens imóveis, tá? O artigo 445 trata também lá no parágrafo 2º da situação dos animais. Então, os animais, eu já disse a vocês que eles têm um tratamento diferenciado daquele que nós colocamos no dia a dia. Os animais são encarados como coisa, tá? Então, se são encarados como coisa, o parágrafo 2º do artigo 445 estabelece que o prazo, se não houver previsão em lei específica, por exemplo, lei relativa à venda e compra de cavalo, lei relativa à venda e compra de boi, que não existe na nossa legislação ordinária, sem também existir nenhum regramento administrativo, o prazo será de 180 dias a partir do momento que houver o conhecimento daquele vício. Então, uma pessoa eu faço a venda de um cavalo para Glauco e digo ao Glauco, esse cavalo que eu estou te vendendo, e Glauco quer comprar esse cavalo porque ele quer utilizar como reprodutor. E aí, depois da primeira retirada do sêmen, né, do cavalo, observa que o cavalo ali é infértil. Então, Glauco terá ali o prazo decadencial de 180 dias para ajuizar as duas possibilidades, as duas ações. Nós temos duas ações para os vícios redibitórios. A ação quanto menores, ou ação estimatória, que é aquela que requer um abatimento proporcional do preço. Então, se ele pagou 20 mil reais no cavalo, ele diz, olha, já que esse cavalo é infértil, então eu quero aí um abatimento, não vamos fazer mais, você me devolve aí 10 mil, vamos diminuir pela metade do preço o valor do cavalo. Ou a ação redibitória, onde há a devolução da coisa e o ressarcimento do valor pago. Se houver má-fé, se o alienante conhecia daquele vício, ainda haverá a presença das perdas e danos. Então lembre-se bem, toda vez que houver perdas e danos, toda vez que houver má-fé ou conhecimento por parte do vício, poderá sim ser pleiteada as perdas e danos. Então atenção aí na questão dos vícios redibitórios, porque eles são muito importantes e muito usuais nas nossas relações, tá bom? Uma outra situação que eu quero chamar a atenção de vocês é o artigo 446, que fala da garantia. Esses prazos que eu falei de 30 dias, de 180 dias, de 1 ano para os bens imóveis, e 30 dias para os bens móveis e 180 dias para os bens móveis, quando o vício foi conhecido a posterior, esses prazos só começarão a correr depois que correr a garantia. Então é possível que eu dê uma garantia
né? Nas relações de consumo é muito comum isso. Você tem lá a loja que dá uma garantia pelo celular. Então a garantia da lei só começa a correr depois que termina a garantia convencional. Convencional é aquela que foi convencionada entre as partes. Então essas garantias legais, ou seja, esses prazos decadenciais do Código Civil e também lá do Código de Defesa do Consumidor, só começam a valer depois que a garantia convencional estipulada entre as partes terminar o seu prazo. Então, se eu dei aí uma garantia, por exemplo, de uma semana para Glauco, então só após uma semana é que começa a correr o prazo lá dele de 180 dias após a descoberta do vício. Tá bom, gente? Então, atenção nessa questão dos vícios redibitórios. E, por fim, nós temos a situação da evicção. O que é evicção? A evicção é conceituada como a perda de uma coisa diante de uma ação judicial ou de um ato administrativo que atribui a um terceiro. Então, suponhamos uma situação. Eu faço a venda, o meu pai faleceu, por exemplo, o meu pai faleceu, deixou os bens para mim e para o meu irmão, únicos herdeiros. Minha mãe também é casada no regime da separação dos bens, deixou os bens para mim e para o meu irmão. No entanto, eu vou e pego um desses bens e faço a venda desse carro ou dessa casa para Glauco. Faço a venda dessa casa, desse carro ou desse carro para Glauco. Depois de um certo tempo, é descoberto pela nossa família que meu pai tinha um filho fora do casamento tradicional. Ele entrou com a ação de reconhecimento de paternidade, fizemos o teste DNA e provou-se que ele era filho realmente do meu pai. Observe, aquela casa que era só minha, que foi herdada na herança, não vai ser só minha. Ela precisa ter uma nova discussão daqueles bens, porque aqueles bens também serão integrantes do patrimônio do meu irmão recém-reconhecido. Então, veja, se Glauco perde o bem em razão dessa decisão judicial que reconheceu o meu irmão, né, o meu irmão como filho do meu pai e incluiu ele como um dos herdeiros, donos daqueles bens, então nós aí teremos uma plena situação de evicção. Glauco perde o bem e eu que alienei o bem deverei fazer o devido ressarcimento, tá? É uma cláusula que garante uma proteção para aquele que comprou aquele bem, tá bom? Então nós temos três figuras na evicção. O alienante, que é aquele que transferiu a coisa viciada. Por que viciada? Porque ela não era totalmente minha naquele momento. Ela não era totalmente minha, então eu não poderia fazer a venda. O evicto, adquirente ou vencido, que é aquele que perdeu a coisa adquirida, e o evictor ou vencente, que é aquele que teve a decisão judicial favorável, né, ao seu entendimento. No caso, o meu irmão, que foi recém-declarado filho do meu pai. Atenção! A evicção também pode se dar não apenas em razão da decisão judicial, mas também de apreensão administrativa. Então, eu trouxe para vocês o exemplo do STJ sobre a apreensão de carros que foram roubados e que foram comercializados, mas foram apreendidos pela autoridade policial em alguma blitz. Então, é também hipótese de perda do bem. Então, atenção a essas situações. O artigo 448 e 449 traz questões relativas à cláusula de expressa irresponsabilidade. Então é possível sim que naquele contrato realizado naquela alienação eu coloque uma cláusula de irrestrita e expressa irresponsabilidade. Olha, eu não quero ter responsabilidade se futuramente esse bem aparecer dizendo que é de outra pessoa. Eu não quero ter. Mas, apesar de existir essa previsão, é preciso analisar o artigo 448 junto com o artigo 449. Então nós temos duas hipóteses. Se houver cláusula expressa de irresponsabilidade, mais conhecimento do risco da evicção, ou seja, aquele que está comprando tem o conhecimento de que, eita, aquele bem ali é de herdeiro, eita, aquele bem ali está em discussão judicial, eita, aquele bem ali me parece
que foi roubado, se ele tinha o conhecimento do risco da evicção, então haverá isenção de toda e qualquer responsabilidade por parte daquele que alienou. Então, para que tenha total irresponsabilidade por parte daquele que alienou, que ele não possa ser obrigado a ressarcir o valor, né, para que ele seja totalmente isento de responsabilidade, é preciso ter a cláusula de responsabilidade mais o conhecimento por parte daquele que comprou aquele bem, tá? Aquele que adquiriu aquele bem. Se nós tivermos, de outra forma, a cláusula expressa de responsabilidade sem a ciência do risco, né, por parte de quem está comprando, da evicção, ou sem que ele tenha assumido esses riscos, aí a responsabilidade do alienante continua presente para devolver o valor do produto. Então não é apenas necessária a cláusula de responsabilidade. É preciso que tenha essa cláusula de responsabilidade e que aquele que comprou tenha conhecimento dos riscos daquela evicção. Tá, gente? Então, uma parte aí da nossa revisão, fizemos a revisão da teoria geral e agora a revisão da formação dos contratos. Então, bons estudos e contem comigo.